Olá a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Mais uma vez, agradecendo ao Pai de Infinita Misericórdia, ao nosso querido irmão Jesus, e a espiritualidade amiga que sempre nos inspira, sempre nos apoia neste momento aqui em que nos reunimos, né, para refletir um pouquinho sobre os ensinamentos do Evangelho. Então, que Deus abençoe os lares de todos nós, que nos dê paz, nos dê serenidade, tranquilidade, né, que nós possamos ali, como sempre lembramos, realizar o nosso Evangelho no lar, né, trazer paz para dentro dos nossos lares, esclarecimento, né, que a gente consiga ali, junto com os nossos entes queridos, né, compreender melhor esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, esses ensinamentos que a espiritualidade, né, com o amparo do Cristo, trouxe para nós, que a gente consiga cada vez mais nos conscientizarmos de sermos seres espirituais numa experiência corpórea, né? Que assim a gente consegue se entender dentro de um contexto maior do que simplesmente a vida terrena, né? A vida na Terra. Então é importante a gente ter essa consciência, né, conseguindo aí então lidar com todas essas intempéries, porque a gente agora compreende, né? Não é mais pego de surpresa, né? Vamos dizer assim. Então, para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. A nossa sede fica na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370, no bairro do Campo Grande, na cidade de São Paulo. Né? Você pode encontrar também as informações sobre o Caminheiros no site caminheirosdoamor.org.br, né? Também no Facebook e no Instagram, e também, né, esses vídeos vão ficar disponíveis no canal do YouTube da SECA, para que se possa ali ver quantas vezes forem necessários, que possa indicar, né, para outras pessoas, que a gente perceba que também precisam ouvir um pouco da palavra de Jesus, do ensinamento da espiritualidade, né? Enfim, pudermos aí divulgar para todos aqueles que precisam, ok? Bom, então hoje nós vamos aqui falar um pouquinho sobre liberdade natural, né? Então esse tema está ali no livro terceiro das Leis Morais, agora no capítulo 10 da Lei de Liberdade, né? Então no seu item 1 fala-se sobre liberdade natural. Nós vamos ler aqui, né, das questões 825 a 827. Bom, parece um pouco muito, né, simples, mas na verdade não é, né? Quando nós falamos sobre liberdade, né, ainda confundimos um pouco, né, sobre este conceito. Então a gente foi buscar aqui dentro da explicação do dicionário, né, e também numa visão filosófica, né, o que para nós encarnados, né, temos como registro sendo uma condição de gozo de uma liberdade, né? Então no dicionário diz, né, a independência absoluta e legal de um indivíduo, de uma cultura, de um povo ou de uma nação, né? Então, essa condição de viver, né, essa independência, né, ser dono de si, né, poder decidir sobre as suas coisas. Né? Então, ali, quando se fala, né, sobre a questão do indivíduo, né, de uma cultura, né, dela poder realmente se expressar, né, de um povo com a sua soberania, uma nação, né? E dentro de um conceito filosófico, né, fala-se sobre a aptidão particular do indivíduo de escolher de modo completamente autônomo, expressando os distintos aspectos da sua essência ou da sua natureza. Né? Então, é o indivíduo tomando a sua própria decisão, sem uma influência de terceiro, né? Ele pode pegar referências, né? Ele pode observar ao seu redor, mas na tomada de decisão ele é quem está com as rédeas, vamos dizer assim, da sua vida, né? Então ele toma a sua decisão independente das influências,
né, e de tudo que está acontecendo ao seu redor. E isso é importante nós entendermos, né, essa condição para o indivíduo, né, na sua condição material. Mas também é necessário nós entendermos como indivíduos que nós fazemos parte de um todo. E não existe liberdade sem responsabilidade, né? E aí, onde nós falamos sobre o que parecia ser muito simples de ser tratado, começa a ter uma certa complexidade, né? Porque quando nós falamos de viver num ambiente, né, coletivo, né, nós precisamos entender que todos os indivíduos que estiverem convivendo dentro do mesmo ambiente têm esta, né, liberdade, como foi dita, tanto na questão, né, do seu significado literal, quanto num entendimento filosófico, né? Então Kardec ele foi buscar compreender o que isso significa para o espírito encarnado, né? Para, como ele traz aqui, o homem no sentido humanidade, ou ser, ou indivíduo, né? O que isso significa para aquele que está convivendo, né, na sua encarnação, no seu processo corpóreo, com outros seres que também estão gozando das mesmas, né, liberdades, né, que têm os mesmos direitos. Então, é uma condição complexa de você trabalhar quando nós vivemos ainda num estágio, né, de provas e expiações, onde o egoísmo, como a espiritualidade nos trouxe, ainda é a chaga da humanidade. Porque o egoísmo ele me impede, né, de ver o direito do outro e faz com que eu, né, coloque para mim todos os direitos que existem, né, sobre a face da Terra e não tenho a obrigação de me submeter a nada e posso fazer o que eu quiser e o que bem entender, porque eu sou livre. Então é necessário, por isso nós falamos, né, no início, de nós nos entendermos como seres espirituais numa experiência corpórea, porque nós vamos entender a importância de Deus nessa conversa, né? Porque Deus, né, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se há, né, um ser, né, que possa se dizer livre, né, para conduzir as coisas da forma com que bem entende, é o Pai. Por que disso? Porque ele já tendo a sua, né, plenitude, como nós conhecemos, né, nessa condição toda que já nos trouxe a espiritualidade, né, a inteligência suprema. Então, não vai sair nada, né, do Criador que não seja perfeito, que não tenha sido pensado, que não tenha sido trazido para o benefício de todas as suas criaturas. E nós, em processo de evolução, não temos ainda esta competência, né? Nós não temos ainda esta capacidade. Então Kardec ele vai começando, né, esse capítulo com a seguinte pergunta para a espiritualidade: há posições no mundo, né? Então dentro dessa hierarquia, né, de todas essas divisões que nós fazemos na sociedade, né, se há alguma dessas condições, né, que uma pessoa, né, coloca aqui um ser humano, possa gabar-se, né, de gozar de uma liberdade absoluta. Ou seja, se existe alguma condição que possa dar ao indivíduo, né, dele gabar-se, ou seja, dele dizer eu posso, né, ou seja, dele se autopromover como livre de todas as coisas, né? E aí então a espiritualidade responde a Kardec: não, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes, né? Então o que ele fala justamente quando Kardec
fala sobre essa posição que nós estávamos falando, sobre essa posição hierárquica na sociedade que foi criada, né, para definir quem pode mais e quem pode menos, no sentido que eles estão dando essa ideia dos pequenos, né, e dos grandes, ou seja, aquele que pode opinar menos, aquele que tem menos poder, vamos dizer assim, com relação àquele que tem mais poder. Então nós precisamos lembrar que nós fomos criados para viver em sociedade, né? Nós já em alguns vídeos anteriores, né, os nossos irmãos trouxeram, né, sobre essa condição da lei de sociedade, a importância para o espírito de conviver em grupo, né? Então, não tem como o espírito fazer um processo de evolução caminhando sozinho, né? E aí está, né, a resposta que a espiritualidade dá para a questão seguinte, que é a questão 826, qual seria a condição, né, com que uma pessoa pudesse gozar de liberdade absoluta, né? E aí eles respondem, a do eremita no deserto, ou seja, totalmente isolado de qualquer outro indivíduo, né? Ele fala, desde que haja dois homens, ou seja, duas pessoas juntas, né, há direitos a respeitar e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Então, o que nós estávamos falando, né? Ter liberdade não nos isenta da nossa responsabilidade, né? Nós estamos convivendo em sociedade, então é necessário entendermos que todos têm os seus direitos. Todos, né? A legislação dos homens são falhas ainda, a gente sabe, mas a maior parte constituições, né, dos países mais modernos, assim, né, muitos que estabeleceram aí, as suas formas de governo, né, tendo essas leis que são criadas em parlamentos, enfim, em estruturas governamentais, muitas delas iniciam, né, o seu conjunto legislativo, né, com a expressão todos são iguais perante a lei, né? Então, ou seja, todos têm os mesmos direitos de se expressarem, né, têm os mesmos direitos de conquistarem as coisas, têm o mesmo direito, né, de ir e vir, então, né, de expressar a sua vontade. Só que existe a condição dos deveres, né? Então é isso que é necessário a gente entender, né? Algumas pessoas trazem, né, alguns pensamentos aí de que a humanidade nunca teve livre-arbítrio, né? Colocando nessa condição de que a gente sempre teve que se submeter a uma lei, né? Mas nós precisamos entender isso muito melhor. Por quê? Porque o que acontece não é que eu não tenha o livre-arbítrio, eu tenho, porque o espírito, né, ou o indivíduo, ele pode, por exemplo, escolher, né, seguir uma lei ou contrariá-la. Então, isso é o livre-arbítrio, né? Então, só que eu preciso, como nós falamos antes, entender que a minha escolha não me isenta da responsabilidade sobre as consequências da minha escolha. É aí onde nós precisamos entender, né, que eu tenho a liberdade de escolher, mas tenho a obrigação de assumir a responsabilidade sobre as consequências da minha escolha. Então, eu posso escolher. Não existe nada que me impeça de escolher, né? Então, por exemplo, se eu chegar ali numa agência de viagens lá para fazer umas férias, né? A agência, ela não vai chegar para mim e dizer assim, você vai para tal lugar, né? Não, ela vai abrir um leque de opções e eu vou ter o direito de escolher para onde eu quero ir. Só que a partir do momento em que eu escolher ir para este lugar, eu vou ter que me submeter a algumas regras, né?
Então, se eu for para algum país em que, né, não é possível, não é permitido determinados comportamentos, eu tenho que chegar lá e entender que eu não vou poder fazer o que eu quiser, porque senão eu vou ferir, né, as regras, né, daquele país. Se eu escolhi ir para lá, então eu tenho que me submeter às condições que ali estão. Então eu não posso chegar lá e dizer assim, ah, eu vim aqui agora, né, vou fazer o que eu quero. Não funciona assim, né? Então é isso que muitas vezes, né, nós confundimos um pouco quando nós achamos que a liberdade nos isenta da responsabilidade sobre os nossos atos, né? E nós estamos vendo isso muito claramente, né, nos dias de hoje, com essa condição da liberdade de expressão nas redes sociais, pessoas estão falando o que querem falar, né, sem se preocupar se o que estão falando se fere a honra e o direito do outro, né? Só que quando a legislação, né, coordena essas regras, né, então eu não posso acusar, por exemplo, uma pessoa, eu não posso chegar e acusar o meu vizinho, por exemplo, né, sem ter provas de ter, né, furtado algo do meu quintal. Não posso sair pela rua e pegar o primeiro que estiver passando e falar assim, você me roubou, né? Eu não posso. Eu tenho a liberdade de escolher fazer isso, mas eu tenho que ter consciência de que a partir do momento em que eu acusar alguém, né, eu vou ter que ter a responsabilidade sobre essa acusação. Eu tenho que apresentar coisas que comprovem essa minha acusação. Então eu não estou isento disso. Então nós temos que ter muito cuidado com essa condição da responsabilidade do convívio em sociedade, né? Até mesmo, né, por um comportamento dentro do nosso lar, né? Às vezes muitas pessoas, né, ficam com essa sensação, né, de que eu estou dentro da minha casa, eu faço o que eu quero. Sim, né? Desde que tudo o que você fizer fique restrito à sua casa, né? Eu não posso, de repente, estabelecer algo dentro da minha casa que extrapole os limites dela, né? Então, por exemplo, se eu quero ter alguma festividade na minha casa, né, eu tenho que fazer com que tudo o que for atividade dessa festividade fique restrito à minha casa. Então, o som não pode extrapolar os limites da minha casa, né? Então, precisa ser o chamado som ambiente. As conversas têm que ser em tons, né, que não extrapolem para o incômodo da vizinhança, né? Então, isso é o que nós estamos falando sobre muitos conflitos, né, por falta de entendimento do que significa essa expressão ter liberdade, né? Um conhecido meu teve, né, uma dificuldade, vamos dizer assim, com os seus vizinhos por falta de entendimento, né? Então ele chegou já tarde da noite, né, e resolveu que ia jogar um jogo, né, desses de combates. Só que ele, né, ao invés de pegar ali o seu computador, pôr um fone de ouvido e fazer isso, não. Ele ligou o computador num projetor, né, colocou lá numa sala, conectou também o computador num aparelho de som e colocou lá um som muito alto e de repente começou, né, o jogo e aqueles barulhos, né, de bombas, de tiros e de todas aquelas coisas. E a vizinhança se assustou com isso. E aí, então, né, na madrugada, ele recebe a visita das autoridades pedindo para ele, né, parar com aquela condição. Então, assim, ele tem total liberdade dentro da sua casa, ele mora sozinho, pode fazer o que quiser, sim, desde que o que ele fizer esteja restrito ao seu espaço,
né? Ele não pode extrapolar para o espaço do outro, né? Por isso é que a espiritualidade vem responder Kardec na questão seguinte, 827. Kardec pergunta: a obrigação de respeitar os direitos alheios, né, tira ao homem o direito de se pertencer a si mesmo? E eles respondem: absolutamente, pois esse é um direito que lhe vem da natureza, né? Então, eu preciso ter a minha personalidade, né? Como nós falamos lá no pensamento filosófico, né, sobre o que é liberdade, é o indivíduo escolhendo, né, de modo completamente autônomo, né, as suas coisas, né, expressando os seus, né, distintos aspectos da sua essência ou de sua natureza, né? Então, eu não preciso, né, dentro desse convívio com a sociedade, fazer todas as coisas que a sociedade faz, né? Eu não tenho essa obrigatoriedade, né? Se eu me inserir dentro de um grupo que tem um determinado comportamento e me sinto, né, feliz com aquele convívio, então eu posso me adequar, posso fazer as coisas, né, que o grupo faz por questão de gostar de pertencer ao grupo, né? Mas eu não posso perder a minha essência, né, e querer me transformar naquilo que o outro quer que eu seja, né? Eu tenho essa condição de ser eu, de eu ter a minha condição de pensar, tomar as minhas decisões, né? Então é importante que eu compreenda esta condição de que eu tenho responsabilidade sobre a minha vida e sou livre para escolher o caminho. Então, quando nós falamos sobre pertencer, né, nós vamos entender esta condição como nós vemos hoje, né, a decisão de você engajar-se no pensamento cristão, atender ao chamado de Jesus para pertencer, né, a esta pleiade de espíritos encarnados e desencarnados que trabalham por amor, que trabalham pela caridade, né? Porque só o amor vai fazer o espírito compreender claramente o que é liberdade, né? Porque quando o espírito se eleva à condição de entender, né, pelo menos se nós colocarmos agora parcialmente e mais adiante, quanto mais evoluído o espírito for, mais plenamente o que significa amar uns aos outros, né, nós vamos entender, né, talvez até as leis dos homens, né, já se tornem obsoletas, porque todo mundo vai poder interagir respeitando uns aos outros, né? Não vamos avançar o semáforo vermelho, não vamos tomar nada que pertença ao outro, né? Não vamos julgar ao outro, né, pelas coisas que ele faz, deixando isso sob a responsabilidade de Deus, que conhece o todo, né? Então, escolher seguir pelo caminho de Jesus faz com que a gente, né, abra mão de algumas coisas, de alguns comportamentos da humanidade que são incorretos, né? Como nós já aprendemos, né, com os ensinamentos da espiritualidade, né? O errado, né, é errado mesmo que todo mundo faça, né? E o certo é certo mesmo que ninguém faça, né? Portanto, se eu, né, conviver com um grupo que faz tudo errado, no errado que nós já aprendemos é que tudo que contraria a lei divina, né? O certo é tudo que caminha com a lei divina. Tudo que é feito de acordo com a lei divina é o chamado certo. Tudo que é feito contrário, né, ou que contraria a lei divina
é tido como errado. Então, se eu estiver numa sociedade em que, né, todos escolhem seguir caminhos que ferem as leis divinas, eu tenho a liberdade de escolher ir para um outro grupo que esteja caminhando conforme a lei divina. Então, nós é que temos que entender, como responde a espiritualidade para Kardec, que o fato de conviver em sociedade não me obriga, né, a me conduzir conforme a sociedade como um todo faz, se estiver errado. Eu tenho a minha individualidade, eu posso escolher ir por outro caminho. É assim que o espírito vai começar a se corrigir, né? Porque num processo de reencarnação, o espírito, com maior consciência daquilo que hoje é o seu desafio, ele vai compreender que ele fez da forma errada no passado. E que hoje, então, ele precisa usar desse livre-arbítrio, né, dessa liberdade de decidir para começar a escolher o caminho certo, né? Então, muitas vezes, até dentro da nossa própria encarnação, a gente vai vendo isso. Nós podemos passar parte do nosso tempo fazendo escolhas não tão boas, e quando chegar num certo momento de maturidade espiritual, né, porque a gente não pode nem falar sobre a questão de maturidade, né, genética, né, de idade física, porque muitos espíritos, mesmo com idades avançadas, não despertam espiritualmente, né? Então, quando falamos sobre a condição de maturidade espiritual, então quanto mais o espírito se torna maduro espiritualmente, mais experiente na condição da consciência da vida espiritual, mais as suas escolhas são assertivas, né? Mais ele começa a escolher coisas certas para fazer. Então é importante a gente entender isso que nós estamos trazendo, né? Porque muitas vezes parece ser um assunto muito simples. Todo mundo tem liberdade, todo mundo pode fazer o que quiser. Sim, podemos, mas nós temos que lembrar, né, o conselho de Paulo. Eu posso tudo, porém nem tudo me convém. Por quê? Porque eu vivo entre irmãos, junto com outros espíritos, dentro dos mesmos processos, mesmos que eu digo assim, as mesmas obrigações de crescer espiritualmente. Cada um tem a sua experiência a ser vivida, né? Não são iguais para todos, mas o desafio de crescer é igual para todos, né? Todos nós estamos a caminho da perfeição. Então eu preciso entender que eles têm, né, responsabilidade sobre os seus atos do mesmo jeito que eu tenho. Então eu sou livre para escolher, mas sou obrigado a arcar com as responsabilidades dos meus atos, das minhas escolhas, né? Então que nós possamos aí ter trazido, né, aquilo que pudesse melhor, né, esclarecer sobre a liberdade do espírito, a liberdade de escolha, a liberdade de viver, a liberdade de ser quem ele quer ser, mas sem esquecer-se de que junto com essa liberdade virá a responsabilidade das suas escolhas. É a lei de causa e efeito, né? Então, que Deus abençoe a todos. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre o tema de hoje. E, mais uma vez, fiquem com Deus. Até mais.